Amém? Deus abençoe. Ah, não. Melhor parte eu esqueci, não posso deixar. Eu queria chamar aqui o meu discípulo amado, Bruno, que tem um testemunho maravilhoso da vida dele para poder compartilhar com a gente. Tenho certeza que vai edificar a sua vida. Boa noite, juventude. Confesso que eu estou muito nervoso, mas é para a glória de Deus. Tentar ser bem breve, porque são 5 anos que eu vou tentar resumir aqui para vocês em pouco tempo. Vim para Volta Redonda no ano de 2012, exatamente no dia 20 de novembro de 2012, para trabalhar numa multinacional, e acabei ficando por aqui. Deus quis que eu ficasse nessa cidade e trabalhando, como todo mundo sabe, uma multinacional requer muito da gente, né? Muito esforço mental, muita responsabilidade. Lá eu tinha um cargo de liderança, liderava em média de 15 a 20 pessoas. Eu tinha 21 anos de idade, mas já tinha um cargo de muita responsabilidade. E eu vou contar para vocês uma superação que eu tive. Era uma doença que eu fiquei quase 5 anos com essa doença. Não foi fácil esses 5 anos que eu vivi, mas tudo é para a glória de Deus. Eu vou abrir aqui em Provérbios 3:12, que fala assim: pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Amém? Eu vou contar para vocês, essa minha doença eu tive no ano de 2013, em fevereiro. Eu estava assim, andando muito estressado, muito ansioso, porque no meu trabalho eu vivia muita cobrança, muito resultado, e assim, é uma cadeia que você fica preso, porque você vai vivendo de resultado, você tem que alcançar metas, e isso vai te gerando um quadro de ansiedade muito grande na nossa vida. Em qualquer coisa, se você alimentar, isso vai se tornando algo muito grande na nossa vida. E a cada mês que passava, eu ficava mais ansioso dentro da empresa onde eu trabalhava. Fiquei lá por quase 3 anos, mas em fevereiro de 2013 eu tive um pico de estresse muito grande. Eu fui para casa como um dia normal, e eu passei mal em casa sozinho. Na época, eu passei mal em casa sozinho à noite. Fiquei muito nervoso naquele dia. Eu não conseguia desbloquear meu celular, porque minha mão suava muito, e eu não conseguia ligar para ninguém, eu passando mal, e aquilo ali me deixando muito nervoso, muito nervoso. E, enfim, meu sogro, nesse dia, ele foi me buscar lá, mas quando ele foi me buscar, tinha um carro parado em frente à garagem dele, e eu, passando muito mal dentro de casa, eu já não sentia mais as minhas mãos, não sentia mais os meus pés, porque meu coração estava muito acelerado, né? Aí começa a faltar oxigênio no sangue, e eu estava tendo... E aquilo ali era um quadro de ansiedade muito grande mesmo. Aí, enfim, meu sogro conseguiu me buscar, fui no hospital. Depois daquele dia, eu nunca mais fui o mesmo. Eu nunca, assim, depois daquele dia, eu intitulo esse dia como o dia que a graça me alcançou. Porque a gente, na Bíblia mesmo, fala que nós não podemos compreender os planos de Deus. Os planos de Deus, eles são muito maiores do que o nosso. E muitas das vezes, a forma da gente se achegar a Deus são os desertos, né? São as dores. Uma das formas da gente se aproximar a Deus é pela dor. E
depois daquele dia, eu fui diagnosticado com um transtorno do pânico chamado agorafobia. Se você pesquisar, esse transtorno ele não tem cura. É um transtorno que você tem um tratamento, você vai fazendo à base de remédios, à base de psicoterapia, psicólogo, e isso não tem cura. É algo crônico. Mas, enfim, depois de muitas perdas, perdi muitas coisas por causa desse transtorno, perdi alguns concursos públicos, porque na época eu estudava cerca de 10 horas por dia, eu era muito dedicado em questão de concurso público. Eu passei em alguns concursos, mas perdi eles por causa da doença. Eu não conseguia ir ali em Resende, eu não conseguia mais, eu tinha que ficar, eu procurei, eu achei alguém assim para me assegurar. É uma doença que ela te aprisiona e você fica dependente de pessoas, você não consegue mais dormir sozinho, você não consegue mais ir em nenhum lugar sozinho. Realmente eu tinha uma dependência de pessoas, a qual eu confiava, no caso a minha esposa. E eu perdi muita coisa, gente, perdi viagens. Uma vez eu fui ali em Resende para ir uma etapa desse concurso público, eu ia até Lorena, São Paulo, e de Lorena, São Paulo, ia para São Paulo, para a capital, para prestar uma etapa do concurso, porque na época eram 8 etapas até você concluir o concurso. E eu travei ali em Resende, eu andando de moto, travei ali em Resende na Polícia Federal, fiquei lá, coração disparado, passando mal, e na verdade não era nada, era coisa da minha mente. E teve uma vez também que eu ia para Vitória, fui para Vitória, eu sou de lá, meu pai é de lá, eu fui sozinho, travei ali naquele posto do Mamão, era 11 horas da noite, eu estava sozinho, indo para Vitória de ônibus, e desci ali, falei com o motorista, deixa eu descer aqui que eu estou passando mal. Minha esposa teve que arrumar uma carona e lá me buscar, porque eu entrei em crise. A crise ela te domina de uma tal forma ali que você não consegue, você potencializa o medo de morrer. Esse é o transtorno de agorafobia. Você acha que tudo ali, todo cenário vai te levar à morte. Isso é uma prisão que você tem na mente que eu duvidava das pessoas. Eu pensava que aquilo ali era coisa de quem não tem o que fazer, fica inventando doença. Mas não, aquilo ali me prendeu de uma tal maneira que foi uma luta sair. Mas no ano de 2015, eu cansei de lutar. Eu intitulo essa fase da minha vida como cansei de lutar contra a graça de Deus. Muitas das vezes nós lutamos contra a graça de Deus, porque ela quer nos alcançar, mas a gente luta contra ela. E eu estava lutando até em junho de 2015. Naquele dia, naquele mês, eu, cansado de tudo, tomando vários remédios mesmo, fazendo psicoterapia de grupo, fazendo psicólogo individual, eu cheguei no fundo do poço e cavei mais um pouco ainda. Eu perdi tudo que eu tinha. Eu era uma pessoa normal, uma pessoa que viajava, gostava muito de viajar de moto, andava para tudo quanto é lugar de moto, mas eu fiquei preso. Eu era uma pessoa irreconhecível, eu não me reconhecia como o Bruno, que eu vivia há um tempo atrás, uma mente sadia, uma mente normal, que tinha planos, e eu vivia frustrado, eu não tinha mais planos, não tinha mais nada. Eu era um cara sem perspectiva de vida nenhuma. Mas em junho de 2015, eu recebi um convite da Gabi, é até a esposa do Ismael, daqui da igreja da juventude. Ela fez um convite para minha esposa, trabalhava junto com ela, e naquele dia eu resolvi vir num domingo qualquer, vim. Quando eu entrei nessa igreja, eu senti uma presença assim tão grande mesmo, que assim, eu me lembro como se fosse hoje. A igreja
muito cheia. E eu chorei desde quando eu entrei acho que até na hora da palavra da oferta eu estava chorando. Porque, assim, Deus ali já estava trocando o meu fardo com o dele. Ele já estava tirando todos os paradigmas da minha mente, todas as mentiras que eu tinha de mim mesmo. Porque eu não vou colocar a culpa no diabo, mas é ele que é o nosso inimigo. E tudo que ele assoprava na minha mente, eu tinha guardado aquilo ali há muitos anos, e eu era um cara que tinha muita coisa na cabeça, até eu chegar aqui na igreja. Em junho de 2015, eu aceitei a Cristo num domingo, e assim, foi muito bom mesmo. Só que aí, depois desse domingo, passou 3 semanas, eu não era discipulado na época ainda, né? Entre essas 3 semanas eu não era discipulado, mas depois de 3 semanas eu vim que todas as orações que chamava para orar, eu estava aqui na frente, porque eu queria tudo o que Deus queria para a minha vida. E numa dessas vezes que eu vim aqui na frente, eu não tinha vergonha de nada, eu só queria o que Deus queria, eu não estava nem aí para o que as pessoas pensavam de mim. Eu cheguei até a frente, um irmão, eu lembro, um cara bem alto, ele me abraçou: filho, você já está sendo discipulado, você já está em célula, já está inserido em célula? Eu nem sabia o que era isso. Aí ele chegou, não, eu falei: pastor, não estou não. Aí ele pegou na minha mão, me encaminhou para um rapazinho desse tamanho, gente, ó, bem baixinho, o nome dele é Marcelo, acho que alguns aqui conhecem, que ele era daqui do Louvor. E assim, a mesma paixão que os discípulos, eu acho que quando olhou para Jesus, que Jesus tinha algo dentro dele. E eu creio que eles estavam apaixonados por Jesus. E, cara, naquele momento, eu não tenho vergonha de falar, mas foi paixão à primeira vista. Porque eu vim do mundo, eu não sabia o que era amor. Eu olhei para aquele cara, o meu discipulador, foi o meu primeiro discipulador aqui na igreja. Eu me apaixonei por aquele cara. Me apaixonei no sentido de vi nele algo que eu tinha alguma esperança. Que eu vi nele uma esperança que refletia Jesus na vida dele. E eu comecei a depositar a minha confiança como pessoa mesmo. Não como um santo ou como algo, como as pessoas às vezes intitulam discipulado como algo, não sei, não vem ao caso falar, mas, gente, eu me entreguei ao discipulado, e eu falo com toda a autoridade que o discipulado foi a chave que abriu a porta da minha cura. Foi a chave que abriu a porta para toda a minha cura da minha mente. E desde então eu fiz encontro com Deus, fiz cura interior, fiz todas as ferramentas possíveis que a IPV fornece para a gente crescer em Cristo, né? Para a gente ter uma vida completa, uma plenitude. Eu me entreguei mesmo, comecei a ser discipulado, começava a levar lição, a liderar célula. E, gente, é aquele versículo que fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu trabalhando para Deus, me envolvendo mesmo, e Deus foi trazendo a cura, foi me libertando, foi tirando todos os paradigmas da minha mente, quebrando todas as mentiras que eu tinha na minha mente. Eu fui parando de tomar remédio. Foi chegando uma época que eu não tomava mais remédio, parei de ir em todos os psicólogos, psicoterapias, eu parei tudo, mas ainda eu não conseguia me locomover sozinho. Eu não conseguia, por exemplo, daqui em Resende eu até ia, mas daqui onde minha mãe mora, que é ali a Lorena, né, São Paulo, antes de Aparecido do Norte, no Vale do Paraíba ali, eu não conseguia ir sozinho. Viajar assim uns 40 minutos, era impossível eu viajar. Mas enfim, estou resumindo muito, espero que vocês entendam, mas depois de muito tempo, curado já na obra de Deus, trabalhando, discipulando, sendo discipulado, eu
Deus colocou uma coisa no meu coração, assim, porque em 2017, eu curado de tudo mesmo, já estava viajando, mas mesmo acompanhado, nunca viajei sozinho. Até 2017, eu não viajava ainda sozinho, eu não me locomovia nada. Eu parecia uma pessoa normal, mas eu não era. Eu entrava em crise e sem pessoas de confiança do meu lado. Eu achava que eu ia passar mal, era uma coisa que eu estava preso. Mas no final de 2017, Deus colocou no meu coração algo que eu tinha que fazer para provar para mim mesmo que eu estava realmente curado. Ele colocou na minha Ele colocou. Desculpa, gente. Ele colocou no meu coração que eu tinha que fazer algo para quebrar tudo. Tudo que eu tinha perdido. Para me voltar ao que eu era antes. E ele colocou para me fazer uma viagem de moto, que é uma coisa que eu gosto muito, viajar de moto. E, gente, em fevereiro de 2012, para uma pessoa que não conseguia dormir à noite sozinho, fazer 2018, fevereiro de 2018, para uma pessoa que não conseguia ficar meia hora à noite sozinho, eu fiz uma viagem de 12 horas de moto, sozinho, daqui de Volta Redonda para Vitória. E assim, eu fui a viagem inteira chorando, porque eu vi a graça de Deus na minha vida. Eu encontrei a graça, e a graça me achou. E aquilo ali serviu para quebrar tudo que eu tinha na minha vida. Deus me honrou, eu fui e voltei 12 horas para ir, 12 horas para voltar. Não tinha sinal nenhum de celular, não tinha nada. Eu viajei sozinho, não tive nenhuma crise, não tive nada. Eu viajei contemplando os pastos verdejantes, porque Deus é muito lindo, gente. O Deus que curava, que fazia maravilhas em Gênesis, Êxodo, no Antigo Testamento, ele se faz presente hoje ainda. É só você crer. Amém? Aleluia. Aplaude forte ao Senhor, glória a Deus. Aleluia. Para você ver a importância de alguém que convidou para vir na igreja e alguém que discipulou. Convide seus amigos para vir, querido. Você não